Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós aí iremos dar continuidade à resolução das questões de matemática do Enem 2025, tá certo? Olha só o que essa questão 142 trouxe pra gente, beleza? Pesquisas na área da neurobiologia, né? Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que após iniciar a meditação têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória em incursões de respirações por minuto, RPM, em relação ao tempo em minuto de um praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa, e F2 a frequência no instante T2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação. É isso? Então a gente tem aí o eixo Y, né, desse gráfico aí, representando a frequência respiratória, e o eixo do X aí, né, a abscissa, representando o tempo em minutos, tá bom? Bom, a partir do instante T1 em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo, bom, então ele está pedindo para a gente considerar um intervalo aqui, né? Não um intervalo, mas a partir de um momento, né? Ele fala a partir do instante T1. Então a gente vai analisar o gráfico a partir daqui, tá bom? Perceba, quando a gente analisa o gráfico a partir daqui, né, ele começa a cair e depois ele se estabiliza. Então vamos lá analisar as alternativas, né, para a gente ver o que está acontecendo aí, certo? A alternativa A fala que a partir desse momento o gráfico se manteve constante. Gente, não se manteve constante, né? Ele recaiu aqui, ele teve uma caída, depois realmente ele ficou constante, né? Mas mesmo que se você fosse analisar desse modo, né, ele não ia se manter constante, ele teve uma queda, né? Ele ia se manter constante, ou se ele continuasse aqui, é isso, uma reta, né? Isso, uma semi-reta aí constante, não é isso? Então a letra A está incorreta, beleza? Letra B é diretamente proporcional ao tempo. Perceba, o que significa ser diretamente proporcional ao tempo? À medida que o tempo passa, a frequência respiratória aumenta. Não é isso que está falando, tá bom? Não é isso que está, na realidade, não é isso que está acontecendo, né? Quando a gente olha para o gráfico. À medida que o tempo passa, ó, ela diminui e depois passa a ser constante. Então a letra B também está errada. Letra C é inversamente proporcional ao tempo. Ó, ele fala para a gente considerar a partir do instante T1, certo? Então, realmente, aqui ela vai ser, né, de certo modo, não é que vai ser inversamente proporcional, né? Porque se fosse inversamente proporcional, seria assim, né? Seria constante nesse sentido, né? Constante para baixo nesse sentido, né? Bom, e aí você poderia até, na realidade, uma definição mais correta, tá? Voltando para a letra A agora, naquele fala que mantém-se constante, se fosse se ela estivesse aqui diminuindo, né, ou se ela estivesse aumentando, também poderia ser, né, porque de certo modo ela manteve-se constante, não teve nenhuma variação, né. Esse constante aí também pode significar aumentar de maneira proporcional, né, assim como também diminuir de maneira proporcional, de maneira que a quantidade vai ser, né, constante, não é isso? Então, letra C é inversamente proporcional ao tempo. Não é inversamente proporcional ao tempo, né? Se fosse inversamente proporcional ao tempo, seria uma reta aqui, uma semi-reta, né? Uma função aí caindo, tá bom? E, obviamente, depois, ó, ela se estabiliza, né? Então, não poderia ser letra C. Diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante, né? Então, realmente, né? Ela vai diminuir até o instante T2, vai diminuir, né? Perceba que aqui ele não fala nada de proporção, vai diminuir. Então, a letra D é a alternativa correta. Vamos analisar a letra E. Diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2 quanto após T2. Bom, aqui ele se mantém constante, né? Então a gente já poderia descartar por conta disso. Mas se a gente fosse analisar o período entre T1 e T2, ele não vai diminuir de forma proporcional. A gente já viu isso, né? Diminuir de forma proporcional, né, ou aumentar de forma proporcional, seria, né, isso, uma função ou crescendo ou diminuindo, né? Como os exemplos que eu fiz aqui, né? Então proporcional, na realidade, se estivesse diminuindo, seria inversamente proporcional, né? E se estivesse aumentando, seria diretamente proporcional. Perceba que aqui, entre esses instantes T1 e T2, não aconteceu nada disso, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá certo? Eu espero realmente que você tenha entendido essa questão. É uma questão aí que é simples, né, querendo ou não. Bastava analisar com cuidado o gráfico, entender realmente essa curva aí, né, que não era proporcional, não era nem inversamente, nem diretamente proporcional, né? E também que após T2 ali, essa curva se manteve constante, beleza? Mas se você entendeu aí o vídeo, se você conseguiu compreender a questão, eu espero realmente ter ajudado. Se você gostou, então, deixa o like aí, se inscreve no canal
A gente vai resolver aqui todas as provas de matemática, todas as questões de matemática no Enem 2025. Tamo junto, até a próxima.